Bem, vamos para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia, aula de bases ortonormais. Esse é o segundo vídeo que fala sobre projeção e método de Gram-Schmidt. O primeiro vídeo a gente falou que conjuntos ortogonais, definiu conjuntos ortogonais e mostrou que eles são linearmente independentes, tá? Agora, eu vou fazer um pequeno desvio, falar sobre a ideia de projeção de um vetor, no caso geral, e depois a gente vai usar isso para construir bases ortogonais e ortonormais de espaços vetoriais quaisquer, tá? Então, vamos começar aqui com a ideia de projeção de V sobre U, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar os vetores da geometria aqui para ilustrar, lembrando que a gente tem um conceito de isomorfismo, tá? Então, espaços vetoriais aqui, subespaços de dimensão 2, né, que eu tenho dois vetores LI, né, vamos pegar dois vetores LI aqui, então vamos pegar o nosso U aqui e o nosso V para cá. Então, esse aqui é o V, ok? Então, tenho dois vetores aqui, né? Esse aqui é o vetor V, esse aqui é o vetor U. Aqui são vetores do espaço vetorial da geometria, etc. Mas lembrando que existe a ideia de isomorfismo, então a gente pode pegar esses dois vetores aqui, em princípio LI, e construir um conjunto, um subespaço de dimensão 2, né? E aí qualquer espaço vetorial de dimensão 2 eu vou conseguir fazer isso aqui. Então você pode pensar que essa setinha representa um conjunto do R3, um ponto do R3? Pode, né? Você pode considerar que isso aqui representa uma matriz, né? É A, B, C, D, né? E essa aqui é E, F, G, H? Pode, tá? Então, isso aqui é uma ilustração da ideia geral de vetor, tá? Então, eu tenho esses dois vetores aqui, e eu quero pensar o seguinte: me interessa ter um vetor aqui, que é a projeção de U, de V na direção de U, né? Então, esse cara aqui é a projeção de U, de V na direção de U, certo? Então, projeção de U de V na direção. Nota o seguinte, eu quero que esse vetor, né, vamos chamar ele de V1, né, ele é um vetor que está, que é um múltiplo de U, certo? Então, geometricamente ele estaria na mesma direção de U, mas a gente generaliza essa ideia e fala que ele é um múltiplo de U. Então ele é lambda vezes U. Ou você pode dizer que ele é linearmente dependente de U, né? E aí eu vou ter um outro vetor aqui, né, que eu vou chamar de V2. Vou chamar ele de V2 aqui, né? E ele é o que falta, basicamente, para eu escrever o V1, né? Então, a gente tem o seguinte, meu vetor V é V1 mais V2. Eu quero escrever ele desse jeito e eu vou dizer que V1 é um múltiplo do U, certo? Então, eu quero separar o meu V2 em uma parte que está na direção do U, uma componente dependente do U, linearmente dependente do U, e outra que não é. E aí eu vou ter um pouco de liberdade, porque você pode pensar assim, eu poderia encontrar esse U aqui, esse V1 aqui, e aí o meu V2 seria um negócio assim, né? Também funcionaria. Esse V é a soma desses dois caras. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher de forma que eu quero condição, condição. V2 é ortogonal a U, certo? Então V2 é ortogonal a U. Opa, V2 é ortogonal a U. Ou seja, né, o produto interno de V2 de U com V2 é zero, certo? Então, essa é uma condição que eu vou ter, por quê? Porque eu não vou ter ambiguidade, tá? Dá para provar que esse cara, essa aqui, se eu escolher o V2 como ortogonal a U, o V1 ele está unicamente definido, né? Se eu tiver alguma liberdade aqui, aí esse cara não está definido. Então, assim, se o V2 for ortogonal a U, então só existe uma maneira de eu escrever V como V1 mais V2 desse jeito, tá? Vai ter uma componente na direção U, que é o V1, e outra componente ortogonal a U, tá? E a gente precisa descobrir então quem é esse lambda, né?
E aí eu vou dizer o seguinte, olha, esse cara aqui, eu vou chamá-lo, vou definir como projeção de V na direção do vetor U, ou sobre o vetor U, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso que V2 seja ortogonal a U, ou seja, o produto interno de U com V2 é zero. Tá? No caso de espaços vetoriais reais, a ordem disso aqui não faz diferença. Tá? Mas no caso de espaços vetoriais complexos, vocês vão ver o que vai acontecer se eu não. Se eu não colocar o V aqui, eu vou ter que ter um complexo conjugado depois, então vamos deixar ele aqui nessa posição. Tá? E aí vamos escrever explicitamente, né? Quem que é o V2? V2 é. Eu posso isolar esse cara, né? E V2 é o V menos o V1. Ou seja, é V menos a projeção sobre U do vetor V, certo? Ou seja, o que eu quero então é que o produto interno entre U e V menos a projeção de U sobre de V sobre U seja zero. Só que isso aqui também eu posso escrever V menos um certo lambda U, né? Então essa projeção de V sobre U aqui eu posso escrever como lambda U, e a minha expressão fica U V menos lambda U é igual a zero. E aqui eu posso usar as propriedades do produto interno e tirar essa adição aqui, né? Então fica o produto interno de U com V menos o produto interno de U com lambda U. Isso dá zero. E aí, de novo, agora eu tenho esse escalar aqui, esse escalar sai do produto interno. Então, UV menos lambda UU é igual a zero, né? Claro que a gente está supondo o U não nulo, porque senão não seria interessante, tá? Na projeção sobre o vetor nulo não faz muito sentido. E aqui vem a parte importante, né? Por que que eu escolhi escrever o V2 aqui fora, tá? Vai ser verdade se o V2 do lado direito, né? Tanto faz se o vetor está do lado direito ou do lado esquerdo, essa condição vai ser verdadeira. Mas se eu colocasse o V2 do lado esquerdo aqui, esse lambda ia sair conjugado, né? Então, para não ter que mexer com isso, a gente colocou do lado direito, tá? E aí a gente isola o lambda, né? Como o produto interno de U com U é diferente de zero, né? Então, U é diferente de zero porque eu escolhi um U não nulo, né? Então eu vou ter o seguinte, que lambda U é igual a UV, ou seja, lambda é igual a UV dividido por UU. Se você preferir, é UV dividido por a norma ao quadrado de U. Certo? Certo? Então, se a gente voltar aqui em cima, né, a projeção de V na direção U, ao longo do vetor U, é lambda vezes U, e lambda é isso. Então, logo, a projeção de V sobre U é o produto interno de U com V, dividido pela norma ao quadrado de U, tá? Eu vou escrever o produto interno assim explicitamente, vezes o vetor U. Lembra que ele tem que estar na direção U, né? Tem que ser um múltiplo de U, tá? Então, esse cara aqui, ó, é a projeção ortogonal. Esse cara aqui é a projeção ortogonal de de V sobre U, certo? E esse coeficiente aqui, né, UV, UU, esse cara é o que a gente chama de coeficiente de Fourier de V sobre U, certo? Que é justamente o escalar aqui que multiplica o meu U, né? Agora nota o seguinte, né?
Note. Eu escrevi aqui meu V igual V1 mais V2, né? E eu tenho V2 ortogonal a U, certo? Agora nota o seguinte, se o meu U, meu V, na verdade, for ortogonal a U, né? Então o que vai acontecer é que a projeção de V na direção de U, ou sobre o vetor U, né, vai ser o vetor nulo. Por quê? Porque a projeção de V sobre U é o produto interno entre V e U, né, sobre U, né? Para manter aqui, vamos U, V, né? Porque tem o problema do conjugado aqui, U, né? Só que aí o que acontece? Se V é ortogonal a U, então o produto interno, U com V, é zero. Isso aqui fica 0 vezes U, que é o vetor nulo, né? Então, já tem essa propriedade aí. E tem outra coisa interessante, né? Eu tiro, se a gente pensar, olhando aqui de novo, né? Se V é V1 mais V2, e eu tenho V2 ortogonal, V2 ortogonal a U, tá? O que acontece é que se eu quiser olhar o próprio V2, né, é como se ele fosse a componente de V ortogonal a U, né? Em física vocês veem bastante isso, né? A gente dividiu o vetor nas suas componentes e tal. Na prática o que a gente está fazendo é uma coisa assim, só que a gente já usa a trigonometria já para dar direto esses produtos internos aqui para gente, né? Mas isso significa o seguinte, eu posso olhar então, ou o que me interessa nessa decomposição aqui, né? Ou o que me interessa é a componente de V sobre U, né? Ou a componente de V ortogonal a U. E a graça, assim, dá pra gente provar, mas vai precisar já usar alguns teoremas que ainda estão por vir, né? Que todo vetor pode ser decomposto em uma componente que é múltipla de um vetor e uma componente que é ortogonal a esse vetor, tá? Então, e essa componente múltipla do vetor pode ser zero, tá? E essa componente ortogonal pode ser zero. Se o V já for paralelo a 1, né? Note que se V já for lambda U, né? Aqui é seria o contrário disso. Se V já for lambda U, então a projeção é o próprio V, né? Mas aqui interessante é o seguinte, então eu posso separar, né, uma componente ortogonal e uma projeção sobre U, né? E a gente vai usar isso para construir uma base ortonormal, certo? Então, para isso, a gente vai realizar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, certo? E a ideia é a seguinte, né? Tem um teorema, todo espaço vetorial com produto interno, né? Todo espaço vetorial de dimensão finita com produto interno possui base ortonormal, né? A demonstração disso é que esse processo é sempre possível, tá? Então vamos fazer o seguinte, prova. Seja, vamos olhar para esse conjunto aqui, ó, B, que tem os vetores V1 até Vn, né? Base de V. Então eu tenho esse espaço vetorial V com dimensão n, né? E eu tenho uma base qualquer aqui de V, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir a partir dos vetores de B uma base ortonormal de V. E a ideia é que isso é sempre possível, né? Tirando
as componentes que faltam, né? Então, assim, eu vou fazer de um jeito, né? Que é um jeito, assim, que a gente tem certeza que dá para provar, que prova que ele sempre funciona, tá? Mas isso não quer dizer que esse seja o único. A gente pode reordenar a base, se for conveniente e tal, tá? Mas lembra, quando a gente está falando de projeção, de componentes, essas coisas, as bases são ordenadas, então é importante a gente ter isso em mente. Aqui, eu vou fazer na ordem da base, tá? E a ideia é a seguinte, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um vetor aqui, tá? Meu primeiro V1, né? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou garantir que eu tenho uma base ortogonal. Depois que eu tiver garantido que ele é ortogonal, eu vou normalizar esses vetores e aí eu vou ter uma base ortonormal, certo? Então, vamos pensar aqui, eu tenho o meu V1 aqui original, tá? V1. Então eu vou pegar o V1 e chamar esse cara de U1. Ele vai ser o meu primeiro vetor, certo? Da nova base, ortogonal. Aí eu vou ter o V2, né? Vamos pegar o V2 aqui, por exemplo, aqui, né? Então, esse aqui é o meu V2 da base B. V2, né? E aí, como a gente viu, tem uma componente na direção do U1, que já existe, né? Então tem uma componente na direção do U1 e uma componente que é ortogonal ao U1, certo? Essa aqui, essa componente ortogonal, né, eu vou chamar de U2, que é o pedaço do V2 que não que não compartilha uma componente com U1, né? E aí eu consegui usar o V2 para gerar um vetor que é ortogonal ao primeiro, né? Então esse cara aqui, ele é a projeção sobre o 1 do vetor V2. E eu vou subtrair, né? Eu vou usar essa ideia daqui de cima, né? Eu quero tirar cadê? Eu quero tirar um pedaço dele aqui, né? Então, e eu vou fazendo isso. Agora eu tenho esses dois, o 1 e o 2. O meu V3 ele vai estar fora do plano aqui, né? Em geral. Então eu vou tirar as componentes que estão dentro desse plano. E assim eu vou fazendo, tá? E isso eu estou mostrando aqui para geometria, mas isso vai funcionar para qualquer espaço vetorial, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, o 1 é o meu V1, é o próprio V1, tá? O U2, ele vai ser o V2 menos a projeção de V2 sobre o 1, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou removendo, eu estou removendo as componentes dependentes de 1, certo? Removendo, certo? E aí o meu U3, ó, e lembra que eu estou construindo, tá? Então aí o que vai acontecer? A minha base C, né? C, que é ortogonal, vai ter os vetores V1, opa, desculpa, U1, U2. E agora o meu U3, ele tem que ser ortogonal a U2 e a U1. Então eu vou pegar o próximo vetor, que é o V3, lembrando que V1, V2 e V3 são LI, tá? Então o V3 ele não pode ser escrito como V1 mais V2, né? Como combinação linear desses dois, e nem como combinação linear do 1 e do 2, né? Então, ele sempre vai ter uma coisa que não pode ser escrita como combinação linear dos anteriores. É por isso que eu vou construindo dessa forma, tá? E aí eu tiro a projeção do V3 sobre o U2, então eu estou tirando a componente nessa direção aqui, e eu tiro a projeção do V3 sobre o U1, né? E assim por diante. E aí eu coloco o meu U3 aqui no meu conjunto, certo? Até chegar em UN. Eu vou fazendo isso. Então cada um vai tendo cada vez, eu vou tirando cada vez mais componentes dele, né? Até sobrar só o pedacinho que é ortogonal ao que eu já tinha antes, né? Então cada vetor novo ele é construído para ser ortogonal em relação aos anteriores, certo? E aí depois, finalmente, eu vou normalizar, né? Então minha base G, que é ortonormal, vai ter os vetores G1, G2 até Gn, né? E aí meu G1 é o U1 dividido pela norma do U1, né? Ou seja, é o U1 dividido pela raiz quadrada do produto interno de U1 com U1, certo?
e assim por diante, tá? E aí, o que acontece, né? Tem uma questão com os livros, porque cada livro vai fazer de um jeito. Tem livro que já normaliza aqui de cara, então todos esses vetores são normalizados. Isso é útil para provar esse teorema aqui, né? O que acontece? Essa operação eu sempre vou poder fazer, e a prova é isso, né? Isso aqui, isso é sempre possível. Sempre vai ter solução isso aqui, né? Então, eu sempre vou conseguir construir esse G aqui, né? Sempre vou conseguir construir esse G. E é por isso que todo produto, todo espaço vetorial com produto interno possui uma base ortonormal. Porque eu posso pegar qualquer base e ortonormalizá-la desse jeito, tá? Só que o que acontece? Cada livro vai fazer de um jeito, tá? O importante, se o cara quer provar o teorema, o autor não vai se importar muito em mostrar que essa conta é fácil de fazer, por exemplo, tá? Então, o que acontece é que vai aparecer aqui, por exemplo, se ele já normalizar, a gente vai ficar carregando essas raízes quadradas aqui dentro, a conta vai ficar chata pra caramba. Então, na prática, tá? Mesmo fazendo aqui, ó, V2 menos a projeção, tal, tal, tal. Na hora que a gente faz a projeção, a gente está dividindo pela norma do U1, né? Ao quadrado. Então, vai ter um denominador aqui. A gente pode, dependendo da maneira que for, escrever um vetor que seja múltiplo disso, tá? Isso aqui vai funcionar com qualquer coisa assim, tá? Desde que o lambda 2 seja diferente de zero. Então, às vezes, a gente acaba multiplicando algumas coisas para facilitar a nossa conta, tá? Então, não é obrigado a seguir a receita assim. E outra coisa importante, cada livro faz de um jeito, tá? Essas variáveis aqui. Então, não tenta decorar a fórmula, não. Tenta pegar essa ideia aqui de que eu estou construindo o meu conjunto. Então, eu coloquei um vetor novo, eu tenho que tirar as projeções nas direções dos vetores que eu já tenho. Nota o seguinte, né? Aqui, ó, só aparece U, tá vendo? Só aparece U aqui. E aqui a projeção é sempre o próprio V3, tá vendo? É sempre o mesmo vetor que eu estou aplicando, tá? Então, não tem muita... é possível a gente se livrar das possíveis confusões aqui, tá? Então, explicitamente, se eu for escrever explicitamente, as projeções, né? O que eu vou ter é o seguinte, o meu U1 é o próprio V1, o meu U2 é o V2 menos a projeção do V2 sobre o U1. Ou seja, isso é o V2 menos o produto interno de U1 com V2, dividido pela norma, ou por U1, produto interno com U1, vezes o U1. Tá vendo? E aí o 3 vai ser análogo. Vai ser o V3 menos o produto interno do U1 com o V3. Aliás, o 2, né? Tanto faz. O 2 com V3, o 2, o 2. Vezes o vetor U2. Menos, agora sim, U1 com V3, dividido pela norma do U1 com U1, vezes o U1. Certo? Então, olha só, eu estou pegando a projeção do V2 sobre o 1. Só que para isso aqui, esse cara vai ser um vetor múltiplo de U1 e o coeficiente é esse coeficiente de Fourier aqui. Então, se a gente for fazer passo a passo, com calma, prestando atenção no que a gente está fazendo, as coisas saem, tá? Só cuidado para não tentar decorar U menos V e tal, porque assim, tem livro que vai escrever isso aqui como V1' é igual a V1. E aqui vai ser V2', e aí o U é o que eu estou chamando de G, então cuidado, tá? Tem livro que normaliza já no meio do caminho. Então, lembra, a gente está construindo um conjunto, elemento a elemento. Cada novo elemento que a gente coloca, a gente tira as projeções na direção dos vetores que já existem, né? E aí a gente consegue montar o nosso vetor, tá? Vamos fazer um exemplo? Um exemplo rápido aqui, né? Obtenha uma base ortonormal de R2, tem uma base ortonormal de R2 a partir da base 1, 1 e 2, 0. Né? Então, vou fazer de duas maneiras, tá? E as duas vão estar certas. Né? Então, vamos lá. Ó, eu vou chamar esse cara aqui
de V1. E esse cara aqui de V2, certo? Então, o U1 é o próprio V1, que é 1, 1. O U2 é o V2 menos a projeção de V2 sobre o 2. 1, né? Então, isso aqui é o seguinte. O V2 quem é? O 2, 0. Então, isso aqui é o vetor 2, 0, menos o produto interno de 1, 1 com 2, 0, dividido pelo produto interno do 1, 1 com 1, 1, vezes o vetor 1, 1. Certo? Esse produto interno aqui vai dar 1 vezes 2, que é 2, mais 1 vezes 0, que é 0, dividido por 1 mais 1. Certo? Porque é 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. Então isso aqui é 2 menos... Isso aqui vai dar 1, né? Então é 1, 1. E esse cara aqui vai dar justamente 2 menos 1, 1, 0 menos 1, menos 1. Então o meu U2 é o vetor 1 menos 1. Certo? Então tem uma base aqui que é ortogonal, que é 1, 1, 1, menos 1. E agora a gente normaliza. Né? Então minha base G vai ser o vetor 1, 1, dividido pelo produto interno de 1, 1 com 1, 1. Raiz quadrada disso, né? Raiz quadrada disso. E aqui eu tenho 1 menos 1 dividido pela raiz quadrada do produto interno de 1 menos 1 com 1 menos 1. Certo? Essa conta aqui, isso aqui vai ser raiz de 2, certo? Porque é 1 mais 1 mais 1 vezes 1, que é 2, raiz de 2. Então fica 1 sobre raiz de 2, 1, 1. E aqui, ó, fica 1 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1, que é 1 também. Então fica a raiz de 2 também aqui. 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1. Certo? Essa aqui é a minha base ortonormal. Ok? Eu posso construir outra? Posso. Eu poderia partir, por exemplo, dizer que, olha, o 1 é V2. E aí eu trocaria esses caras aqui e faria no sentido contrário. Então, eu posso fazer isso também. Vai ser outra base, né? Diferente também. Vai estar orientada de outra maneira e tal. Mas seria possível fazer isso também. Às vezes facilita a conta, tá? O problema da gente ficar trocando a ordem dos vetores de uma base é que, assim, eu estou obtendo outra base de qualquer jeito. Só que às vezes tem uma propriedade, por exemplo, que nem a do produto vetorial, que I vetor J dá na direção K. E aí se eu trocar o I com J, eu troco o sinal. Lembra a regra da mão direita, a regra da mão esquerda. Então, para a gente manter o que a gente chama de quiralidade do meu espaço, a gente acaba não costuma trocar muito a ordem dos vetores de uma base, tá? Porque às vezes eles estão nessa ordem por um motivo interessante ao meu problema, ok? Bom, na aula síncrona vai ter mais exemplos disso, deve ter mais exemplos, videoaulas de exemplos aqui desses casos, tá? Inclusive para um caso que tem mais de 2 vetores, que a gente começa a ter que subtrair mais coisa, certo? Mas a gente vai praticando na lista isso aí também, certo? Inclusive com espaços vetoriais distintos. Eu consigo fazer isso no espaço vetorial de polinômios, por exemplo, né? Todas as contas que eu fiz aqui, tirando esse exemplo específico, não dependem do espaço vetorial em particular. Só basta eu ter um produto interno, ok? Então, a gente se vê na aula síncrona e depois revisando nos exercícios. Até mais.